Olá pessoal, tudo bem com você? Mais uma vez eu estou aqui e hoje eu vou falar sobre isso aqui, ó, empregado sem registro. É um caso sério, é um caso justo de se falar e tem muitos impactos. Quer saber sobre isso? Fique comigo até o final do vídeo e você vai entender todos os direitos que o empregado, mesmo sem registro, mesmo sem carteira assinada, ele possui, tá? Ele tem que receber de uma forma ou de outra. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva já, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like também. E se no final isso aqui, ó, esse conteúdo todo que eu falar for útil para você, você pode fazer o compartilhamento dessa informação, beleza? Então vamos ao que interessa? Vamos lá então. Empregado sem registro, tá? É muito duro falar isso hoje, em pleno 2022, porém é uma prática reiterada de muitas empresas, tá? E as justificativas são as mais variadas possíveis. Porém, é um buraco que a própria empresa está cavando e o empregado, por outro lado, permitindo que esse buraco seja aberto. Então vamos entender aqui quais os direitos que o empregado sem registro possui. Primeiro direito que ele possui é a anotação na carteira de trabalho. A anotação é um dos direitos que o empregado possui. Qualquer empregado possui o direito mínimo, raso, de ter o seu contrato de trabalho registrado, anotado na carteira, tá certo? Então não é um pré-requisito para que ele possa adquirir outros direitos. O registro na carteira de trabalho é um direito como qualquer outro e pode ser cobrado, até mesmo, se for o caso, numa ação judicial, a própria anotação junto com os demais registros. Então não é porque o empregado está registrado que ele possui mais direitos do que aquele que não está registrado. Não existe uma diferenciação. O empregado sem registro não é um subempregado, tá? Não é porque ele está irregular, tá, perante os órgãos, não é, que fazem a fiscalização e o controle do trabalho, que ele deve submeter àquilo que o empregado registrado não submete, tá? Algumas restrições, algumas subtrações de direitos. Ele deve receber tudo quanto o empregado registrado recebe. E é isso que eu vou falar. Começando pela anotação na carteira de trabalho, CTPS. Segundo, ele vai receber o salário equivalente. O empregado sem registro vai receber o salário que aquela pessoa que está registrada, trabalhando na mesma função, recebe. Então, por exemplo, imagine no supermercado, uma empregada, né, trabalha como operadora de caixa, registrada. Entra um funcionário, a empresa decide não registrá-lo para trabalhar na mesma função de operadora de caixa. Quanto que essa empregada sem registro vai receber? O mesmo salário equivalente daquela que está registrada. Perfeito? Vai receber o salário equivalente. Terceiro ponto, FGTS. Tá? O que é o FGTS? O FGTS é o equivalente a 8% disso aqui, ó. Tá? Então, o empregador, a empresa, paga o salário equivalente mais, tá, 8% a título de FGTS. Quando o empregado está registrado, esse valor vai direto para uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Nesse caso aqui, o empregado só vai receber, né, na maioria dos casos, quando a Justiça reconhece o vínculo, porque o empregador não vai pagar de livre e espontânea vontade quando dispensar aquele empregado, tá certo? Então, normalmente aqui só é feito o pagamento com o uso da força da Justiça quando reconhece o vínculo trabalhista aqui nesse caso. Perfeito? É bom que você entenda, tem muitos direitos aqui. Alguns deles, tá? Ou melhor, a maioria deles é paga ou deveria ser paga no curso do contrato de trabalho, o contrato de trabalho não registrado, tá? Contrato de trabalho verbal, muitas vezes, ou até mesmo assinado ali algumas folhas, alguns documentos que não foram levados a registro na carteira. Então, alguns desses direitos devem ser pagos mensalmente ou periodicamente, né? Outros direitos aqui são relativos ao momento da rescisão, tá? Alguns direitos são direitos rescisórios. Nós vamos entender isso aqui. Agora,
o FGTS é devido tanto para aquele que está registrado como que não está registrado. O que não está registrado vai receber normalmente quando do reconhecimento na justiça do vínculo. Agora vamos entender aqui, ó. Ele tem direito à contagem do tempo para fins de aposentadoria ou para fins de ter a qualidade de segurado perante o INSS. Então é muito importante, para recebimento de qualquer benefício previdenciário, ele precisa da qualidade de segurado. E por fim, lá no final da vida, para fins de aposentadoria, ele vai precisar reunir um tempo necessário, um tempo mínimo necessário, juntamente com a sua idade, para poder se aposentar. E esse tempo, ele é adquirido com a anotação, tá certo? Então, sem a anotação, o tempo não é computado a seu momento correto, tendo que o empregado ter que recorrer à justiça para poder ter o vínculo reconhecido e o tempo inserido na contagem. Perfeito? Então ele tem direito sim à contagem do tempo para fins de benefícios previdenciários. Ele tem direito a férias acrescidas de 1/3, tá? Então ele o empregador de repente está mais de um ano trabalhando na empresa sem registro. Acontece. Absurdo, doutor. Acontece. Está mais de um ano, o empregador vai dar férias. Como é que vai ser as férias desse empregado? Vai dar pagamento do salário do mês, mais 1/3 daquele salário, tá certo? Ah, mas não está registrado. Não tem problema, vai receber férias mais 1/3. Esse é o direito dele. Outro direito, chegou no final do ano, não é? Aquele empregado foi recepcionado pela empresa, começou a trabalhar na empresa em janeiro, chegou em dezembro sem registro. Aí o empregador, a empresa não quer pagar 13º salário, justificando o seguinte, olha, você não está registrado, então você não tem direito. Quem está registrado recebe, quem não está registrado não recebe. Está errado. O empregado sem registro também tem direito a 13º salário, seja ele integral ou proporcional, como os demais que têm registro. Beleza? Ah, doutor, a empresa não pagou férias para mim, não pagou 13º salário para mim, estou sem registro. Então, quando houver o reconhecimento do vínculo, haverá também a inserção desses valores na cobrança. Não apenas o requerimento do reconhecimento do vínculo por si só, mas junto com o pedido de reconhecimento, vai vir também os pedidos das verbas que derivam desse reconhecimento. Perfeito? Então vamos aqui entender. Aviso prévio. Notadamente, se não está registrado, quando ocorrer a dispensa sem justa causa, aquele empregado vai sair com a mão na frente e a outra atrás. Então ele tem direito sim ao aviso prévio mesmo estando sem registro, seja ele trabalhado ou indenizado. Perfeito? Não está abolido o aviso prévio daqueles empregados mesmo sem registro. É lógico que para fins de formalização dependeria de uma devida anotação na carteira. Porém, ele tem esse direito caso não receba no curso regular do contrato ou no encerramento regular do contrato, ele poderá fazer uso da justiça para ter esse reconhecimento e o recebimento também das verbas devidas. Vamos entender aqui. Mais direitos. Hora extra, tá? Empregado sem registro tem direito a receber hora extra? Sim, se ele faz horas extras, ele vai receber horas extras normalmente. Trabalha à noite, empregado sem registro trabalhando à noite, o que acontece? Existe o adicional noturno, ele vai receber adicional noturno sobre o seu salário? Sim, da mesma forma que a lei fala que tem que pagar para o registrado, também o sem registro vai receber, tá certo? Multa de 40% da FGTS, no caso das demissões sem justa causa. Então lembra que eu falei aqui da FGTS? Então todos esses valores aqui, quando ocorrer a demissão, o empregado vai receber ou deveria receber 40% também daqueles valores de fundo de garantia. Se não receber, está errado. A ação judicial de reconhecimento ela vai trazer à tona a cobrança desses valores também que não forem pagos. Seguro-desemprego, ele tem direito? Tem direito, mas ele vai receber? Não vai, tá? Não vai receber, mas ele possui o direito. E, nesse caso, possuindo o direito, ele não vai receber do governo o 13º, ou melhor, o seguro-desemprego. Não recebendo do governo, não tendo condições, possibilidades do governo pagar para ele o seguro-desemprego, o que vai acontecer?
ele vai cobrar uma indenização equivalente do empregador. Então a empresa que vai pagar no lugar do governo, quem vai indenizar o empregado por conta do seguro-desemprego é a própria empresa. Então a empresa vai tirar do bolso aquilo que o governo iria pagar. Por quê? Porque a empresa se omitiu no registro. Então ela agora que arque com o seguro-desemprego daquele empregado que ela optou por manter ali sem registro. Beleza? Vamos agora entender Vale Transporte. Vale Transporte também é para todos. Há empresas que não oferecem, não ofertam, não beneficiam seus empregados com Vale Transporte porque estão sem registros. Isso não pode acontecer, tá? Vale Transporte é um benefício dado tanto para aquele que está registrado como para o não registrado também. Imagine só, um prejuízo a mais. Tem que tirar do bolso o valor integral do Vale Transporte, além de todas essas complicações aqui, mais uma que afeta mensalmente o empregado ter que arcar com o Vale Transporte. Isso não pode acontecer. Vale Transporte também é devido para o empregado sem registro, tá certo? Se a convenção coletiva, o acordo coletivo prevê VR, VA, né, que é o Vale Refeição, Vale Alimentação, ou qualquer outro benefício dado, né, pela convenção coletiva ou pelo acordo coletivo, também o empregado sem registro tem direito a receber. E numa eventual cobrança judicial pelo vínculo e pelos demais reflexos, então ele poderá cobrar o VR não pago e o VA também não pago. Tá certo? Então não pagou VR, VA, Vale Transporte, qualquer benefício previsto em convenção coletiva, mesmo para o desempregado, ou melhor, mesmo para o não registrado, vai ter direito a receber, mesmo que seja posterior em ação judicial. Perfeito? Adicional de periculosidade e insalubridade. Se trabalha em condições perigosas ou insalubres, o empregado sem registro tem direito a receber mensalmente. Não recebeu mensalmente, pode requerer tudo na ação de reconhecimento de vínculo e cobrança das verbas devidas oriundas desse vínculo. Perfeito? Eu coloquei aqui alguns asteriscos para que você saiba que esses direitos aqui específicos, eles dependem de prova, tá certo? O reconhecimento do vínculo não gera o direito ao recebimento automático desses benefícios. Então, por exemplo, aqui, o salário equivalente depende de prova da função, né, exata, específica que a pessoa trabalhava sem registro. Então ela vai ter que provar que trabalhava naquela função e que o salário seria aquele equivalente a alguém registrado também naquela função. O outro direito que depende de prova seria as horas extras. Ela vai ter que provar a quantidade de horas extras feitas naquele período. Adicional noturno, também tem que provar que trabalhava em horário noturno. E, por fim, a prova também do adicional de periculosidade ou insalubridade. Tem que provar se trabalhava realmente nessas condições. Os demais direitos, tá? Normalmente, eles decorrem de forma automática do reconhecimento. Então, reconhecer o vínculo, vamos pegar o período de início e de fim e fazer com que se derrame sobre esse período todos os demais direitos, tá certo? Bom, é isso aqui, resumidamente, que eu tinha que falar para vocês sobre o empregado sem registro. É importante que você tenha em mente esses direitos, essas questões, perfeito? E para você que é empresa, evite cair nessa armadilha. Você que é empregado, também saiba que você não está sozinho e pode sim buscar a solução desses eventuais prejuízos. Perfeito? Bom, eu deixo aqui o meu agradecimento. Se quiser deixar os comentários, fique à vontade. Estamos aqui para melhor lhe atender. Conheça melhor o nosso canal, os nossos conteúdos, nossas redes sociais estão abertas para lhe auxiliar no seu dia a dia. Um forte abraço e até lá!